Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Sou professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos falar de Excel 365, que é um dos aplicativos componentes ali do pacote Microsoft 365, pacote escritório da Microsoft. É uma assinatura mensal ou anual que você paga e você tem as atualizações sempre. E hoje nós vamos falar especificamente do 365, porque o Excel 365 ele tem sempre essas atualizações e você tem realmente ferramentas que estão vindo incríveis para dentro do Excel e se você não usa, você deveria estar usando, ok? Então ao longo desse vídeo eu vou passar aqui várias dessas ferramentas, várias dessas funções e funcionalidades que você tem no 365 e como elas podem te ajudar a mudar a tua forma de trabalhar. Além disso, eu vou deixar para vocês aqui uma palavra-chave no meio desse vídeo aqui, onde você vai ter aqui, não é um sorteio, mas é mais aqui eu vou dar um curso para você, uma formação Master em Excel, do básico até o VBA, são 5 cursos, mais 250 aulas aí, com acesso vitalício, para o primeiro que fazer ali o comentário com a palavra-chave que eu vou esconder ao longo dessa aula, tá bom? Bom, sem mais, então vamos ao nosso vídeo. Esse aulão, então, de Excel 365, eu decidi criar, então, esse aulão para você que tem o Excel 365, tem o Microsoft 365, mas ainda não conhece a maioria de recursos incríveis que ele possui, que só tem no 365 ou só tem em versões que são 365 2021, muito mais novas, muito mais recentes, tá? Mas todas você vai ter no 365, ok? Então essa é uma introdução sobre o tema, pois o 365 ele traz inúmeras possibilidades com essas novas funções e as novas funcionalidades que você vai ver nesse vídeo. Aqui eu separei algumas que eu acho incríveis, assim, que você realmente deveria conhecer se você tem o 365. Seria a mesma coisa que, assim, eu tenho o Excel 2010, 2016, tal. Ele te leva daqui a ali. Mas com o 365 seria a mesma coisa que você sair daqui a ali de Ferrari, ao invés de Gol, ao invés de outro veículo, tá? Então, realmente, o 365 ele veio para somar muito para os escritórios aí, como as possibilidades que ele aumenta ali, principalmente com recursos como matrizes dinâmicas, que a gente vai ver muito a respeito aqui, vai ver muitas funções, e também outras funcionalidades muito interessantes que você tem aqui, tá bom? Então, vamos lá. Começando, então, o nosso aulão. A primeira que eu quero mostrar para vocês é uma função que é extremamente complexa se a gente for fazer manualmente, que é remover duplicadas. O que seria o remover duplicadas, né? Se eu for fazer manual isso aqui, vamos pegar, eu vou copiar isso aqui, por exemplo, e eu quero pegar e ter uma lista de categoria. Eu quero uma lista limpa de categoria. Eu quero, tá vendo que tá peça, repete várias vezes? Então você pode fazer isso manualmente, né? Você pode vir ali em dados, remover duplicadas. Clica aqui, ó, e pronto. Removeu duplicadas. Funcionou? Funcionou. Mas se eu vim aqui colocar uma outra categoria, por exemplo, escritório, qualquer outra, o que vai acontecer? Essa lista já fica desatualizada, certo? Nós já temos, então, uma lista desatualizada de dados. Então, a gente não consegue fazer isso aqui. Tá. Antigamente, para a gente fazer isso, a gente utilizava as funções de matriciais, que, acredite, eram bastante complexas. Além disso, aqui você tem que ir criando as funções para baixo, para que elas possam aparecer. Então, se eu tenho aqui 15 itens, eu teria que ter deixado já preparado aqui mais outros itens. Ó, tá vendo? Fica um xizinho. Então, quando eu criasse, por exemplo, escritório, ele ia aparecer ali e ia colocar na lista também o escritório, tá? Só que isso aqui é muito complexo para a maioria das pessoas entenderem e agora você não precisa mais fazer isso. Porque agora nós temos uma questão chamada matrizes dinâmicas. Então, antes a gente fazia isso, né? E legal, funcionava. Mas o que acontecia se eu fizesse isso? Se eu pegasse duas células, ele ia dar um erro aqui, ia dar um hashtag valor e dizer que eu não consigo colocar duas células dentro de uma. Era isso que ele fazia. Mas com o Office 365, quando eu faço isso, ele muda tudo. Isso significa que ele está retornando essa informação, então aqui, ó, de duas células, uma abaixo da outra. Detalhe. Apenas na primeira célula você tem fórmula, exatamente aquela que a gente colocou ali. Na linha de baixo nós não temos informação, e fica aqui essa informação como uma área fantasma, você vê esse azul em volta aqui, significam os dados que são relacionados com aquela fórmula. E se eu pegasse mais dados?
se eu quiser isso aqui tudo, ele também ia trazer essa informação. Ele traz aqui várias colunas e linhas, e todas a partir de um mesmo intervalo que você tem aqui em cima, tá? Isso aqui muda tudo, porque as fórmulas passam a trabalhar de uma forma diferente. De novo, no 365. Tudo que a gente está falando aqui no 365 que você tem, tá bom? Então isso aqui muda toda a forma como a gente trabalha. Uma das funções que veio com isso também é a função chamada único, tá? Então digamos que eu tenho aqui as nossas categorias, tenhamos aqui nossos dados e eu quisesse criar uma lista única de categorias. Deixa eu pegar só isso aqui, pegar só a formatação. Então digamos que eu queira colocar aqui todas as categorias. Tem uma função chamada único, igual único. Só isso. Retorna os valores exclusivos de um intervalo matriz. Olha agora como ficou fácil. Selecionei aqui, abri parênteses, né? Selecionei a nossa coluna, dei um Enter e pronto. Pronto, está feito. Acabou. Agora se eu colocar aqui escritório, olha o que acontece. Ele já cria automaticamente aqui o escritório também. Já aumenta a nossa lista, tá? Detalhe, aqui eu estou trabalhando com uma lista, mas se aqui fosse uma tabela, ele podia estar apontando para uma tabela e aqui eu não ia nem me incomodar com o intervalo, porque ele ia sempre estar chamando aquele intervalo. Ó, Alt TTA para transformar em uma tabela, então, essa informação, tá? E agora eu vou passar isso aqui para uma tabela. Ó. Coluna categoria. Coluna categoria. Então, mesmo que eu coloque qualquer outra informação aqui embaixo, né? A cozinha, ele ia aparecer aqui em cima também automaticamente, tá? Ele já ia aparecer ali automaticamente para a gente na nossa lista. Independente da quantidade de itens que eu colocar aqui, automaticamente ele vai pegar e preencher aqui também, olha. Perfeito? Então essa é a função único que veio aqui para dentro do Excel e realmente ela faz um grande trabalho montando dinamicamente essa informação. Então, se você não conhecia, essa aqui é uma função que vai mudar a forma como você trabalha já. Nós temos também a função classificar e classificar por. Veja só. Essa aqui é uma lista simples onde nós temos aqui o nome e o valor e nós queríamos colocar ele de forma classificada. Como é que eu classifico dados, né? Simplesmente você vem aqui em qualquer lugar aqui e eu quero classificar pelo valor, por exemplo. Dados, classificar, qual coluna? Aqui, a coluna N. Vou dar um OK e pronto. O problema é que isso aqui é estático, né? Então, se mudar o valor aqui, de novo, a gente teria que mudar aqui também, certo? Com isso, antes a gente tinha esse tipo de função. Olha o tamanho dela e a complexidade. Também uma função aqui, não é matricial, mas ela trabalha de forma matricial, tá? Para retornar esses dados de forma crescente. E de novo, você teria que ter, se tivesse mais uma linha, ia ter que ter mais uma fórmula. E essa fórmula é pesadíssima dentro do Excel. E aqui também tem outra, pesadíssima, uma para o nome e uma para o valor. E aqui você tem decrescente, e aqui você tem crescente. A decrescente é ainda maior que a crescente, como você pode notar. Eu nem vou perder tempo aqui mostrando como funciona, porque com as matrizes dinâmicas, com o 365, você não precisa mais disso. Olha só o que acontece. Igual classificar, vamos usar a função chamada classificar, abre parênteses, e agora ele está perguntando qual é a matriz, onde é que estão os dados que eu quero classificar. Então aqui os meus dados. Tá? De novo, poderia ser uma tabela, tá? E daí se eu colocasse mais informação, ele já ia pegar automaticamente, ok? Índice de classificação. Ele pergunta qual a coluna que eu quero classificar. Eu quero pela 1 ou pela 2, que nem eu tenho no PROC-V. Eu quero pela 1. Ponto e vírgula. Eu quero de forma crescente ou decrescente, ascendente ou descendente. Eu quero o 1 é o padrão, tá? E daí depois ele ainda pergunta se você quer por coluna ou não, por linha ou por coluna. No caso, a gente quer por linha, que é o padrão. Vou até fechar aqui, ó. Vou dar um Enter. E nota o que aconteceu. Ele retornou não uma coluna, mas duas. Ele retornou todo o intervalo que eu tinha selecionado ali para ele classificar e pegou pela primeira coluna e classificou exatamente como a gente queria. E se eu quisesse de forma decrescente, bastava eu vir aqui e botar -1. Opa, achei -1. Botar ali o índice de classificação. Botar a ordem de classificação descendente e pronto. Nós teríamos então a informação de forma descendente ali, tá? Então só bastaria mudar aqui o último pronto. Ele já ia fazer isso para a gente. Isso ainda a gente pode usar uma coluna, por exemplo, para a gente mudar essa ordem de classificação. Podemos colocar aqui algum tipo de seleção onde você pode marcar se quer
ele é de ordem crescente ou decrescente, dinamicamente ele vai mudar esse valor. Inclusive, se eu vim aqui criar um novo valor, mudar ele, automaticamente a nossa lista muda aqui também automaticamente. Uma outra coluna que veio também, uma outra função que veio foi a classificar por. Então, a classificar por, ela veio aqui para a gente ter, então, um controle bastante completo de como a gente quer classificar esses dados. Tá? Então, não precisa adivinhar qual é a coluna que eu quero, nada disso. Colocar 1, 2, não precisa. Você pode ir pelo classificar por. Olha só. De novo, a mesma função que a gente tinha antes. Classificar, só que nós temos duas. Classifica o intervalo uma matriz, e aqui nós temos o classifica o intervalo uma matriz com base nos valores de uma matriz ou intervalo correspondente. O que significa? Eu posso selecionar um dado que eu quero retornar e posso classificar por outro. Olha que interessante. Então eu vim aqui pegando a mesma lista só para a gente trabalhar. Então eu vou pegar essa lista toda aqui, tá? Ponto e vírgula. Daí ele pergunta qual é o índice de classificação. Eu quero que seja classificado, por exemplo, pelo código. Então eu vou selecionar a coluna de código, por exemplo. Ponto e vírgula, ele pergunta a ordem de classificação, ascendente ou descendente. Perceba aqui também que você pode colocar mais ordens. Se eu quero colocar por ordem de código e ordem de quantidade e ordem de valor, peça e categoria, né? Poderia ser peça, categoria e produto, poderia ser também. Então você pode colocar várias ordens de classificação aqui, utilizando o classificar por. Por essa primeira, você vê aqui, ó, rapidinho ele já veio aqui e classificou, então, pelo código, que foi o que eu solicitei. Mas se eu não quisesse pelo código, vou apagar essa última parte, e eu quisesse, por exemplo, por categoria, ponto e vírgula, vou deixar ascendente, e agora eu quero por produto. Vou botar ascendente também, fecha parênteses, dá um Enter, e está ali, classificado por categoria e classificado por produto, dinamicamente, tá? Mais uma vez, se eu colocasse qualquer coisa aqui, ele automaticamente ia colocar ele de acordo com o posicionamento que eu pedi aqui, ó, de categoria e de produto automaticamente, tá? No classificar você ainda também pode passar, não classificar, esse é o classificar por, mas no classificar você ainda pode passar também uma matriz, passando assim, ó, quero na coluna 1, depois a coluna 2. Você pode passar assim também, e ele vai respeitar que você quer a coluna 1 e depois a coluna 2, tá? Inclusive passando ali, se você quer ascendente ou descendente também. Outra função que veio bastante interessante dentro do Excel é histórico de ações. Ela te permite, então, retornar dados históricos de ações a partir de uma simples função. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu quero a cotação da Petrobras, aqui tem várias empresas que eu coloquei, e quero um período aqui, eu quero retornar as informações. Então, como é que a gente faz isso? Olha que incrível. Então, eu vou vir aqui, vou aumentar um pouquinho para a gente enxergar bem direitinho. Eu vou colocar aqui, ó, a função igual histórico de ações. Histórico de ações. Retorna uma matriz de dados históricos de cotação de um símbolo e intervalo de dados de datas específicas, tá? Então você vê aqui quais são os parâmetros dele. Primeiro que ele pede qual é a ação. Então, essa ação que está aqui, certo? Segundo, data inicial. Terceiro, data final. Agora ele pergunta qual é o intervalo, se eu quero diariamente, semanalmente, mensalmente. Padrão diariamente vou deixar. Agora, eu quero cabeçalho? Quero cabeçalho. Bota 1. Ponto e vírgula. Ali ele pergunta as propriedades. O que eu quero retornar dessas informações? Eu quero a data? Quero. Quero o fechamento? Sim. Abertura. Eu quero quanto que foi na alta, quanto que foi o baixo, quanto que foi o volume transacionado. Fecha parênteses e está aqui a tua função. Vou dar um Enter e olha o que acontece. Ficou a busy ali e olha só a informação toda retornada dentro das células aqui automaticamente para você. Eu quero mudar aqui a ação que eu quero analisar, ele automaticamente muda para você. Eu quero mudar aqui o período, né? Pode mudar também, não tem problema nenhum. 2. E olha ali, ele automaticamente vai lá e muda para você, e você tem esse valor transacionado ali, e todas as outras informações para você de uma forma dinâmica. Perfeito? Então essa função histórico de ações, ela vai lá, consulta na internet as informações, né? Vai ficar esse disclaimer aqui em cima, né? Que você tem, mas ele está trazendo todas as informações diretamente da nuvem, diretamente da internet, com os dados ali, com a data, fechamento, abertura, alto, baixo volume, e dá para fazer muita coisa aqui com gráficos, etc, e análises, com base nas informações que você tiver ali. Perfeito? Ótimo. Agora uma função que eu gosto muito, a função filtro. Acho que foi uma das principais funções que vieram aí com o Excel 365,
e ela vai te ajudar demais a retornar as informações de uma forma super fácil. E usando ela em conjunto com outras funções, você tem então uma bazuca aí para você ter relatórios e análises de uma forma muito poderosa. E simplesmente isso também fica muito mais leve, tá? Do que da forma como você faria antes. Fica realmente muito mais leve, tá? Então vamos lá, eu vou fazer aqui então no nosso problema, nosso exemplo aqui, nós temos uma lista de alunos, as notas deles e a matéria, tá? Então tem matéria português e matemática. Eu quero retornar aqui a informação apenas dos alunos de matemática. Se eu quisesse português, poderia trocar ali também. Quero apenas de matemática, quero retornar eles aqui. Como é que eu faço isso? Você vai usar uma função chamada filtro. Vou vir aqui e vou aumentar. Igual filtro. Filtrar o intervalo uma matriz. Abre parênteses, vamos ver como funciona. Tem 3 parâmetros, só isso, tá? No segundo parâmetro a gente pode passar vários, mas é só 3. Então eu vou abrir aqui e vou fazer o exemplo. Selecionei a nossa lista de dados, está aqui a nossa lista. Ponto e vírgula, o que eu quero incluir de dados? Que informação que eu quero? Eu quero apenas matemática, então o que eu faço? Abre parênteses, seleciono a coluna onde eu tenho ali a matéria, né? E vou colocar assim, ó, igual matemática. Só isso. Fecha parênteses e ele ainda pergunta no último parâmetro se eu quero, o que eu vou colocar se for vazia. Ah, tem uma informação aqui, quero que retorne alguma coisa. Pode colocar aqui, ó, não encontrado. Por exemplo, caso não tenha, né, aquela matéria, ele vai retornar não encontrado. Então é só isso. Você vai passar entre parênteses o que você quer que seja igual, e olha só o que acontece. Ele vem e retorna automaticamente para você apenas aquilo que compõe a tua pergunta. No caso, eu quero só matemática. Eu quero só português, né? Eu quero nada. Daí ele vai botar como não encontrado. Perfeito? Então tá aqui, ó, de uma forma super fácil para você. Outra coisa interessante, eu quero, por exemplo, classificar essa informação da nota do aluno. Você pode fazer o seguinte, colocar um classificar antes, ó, classificar, abre parênteses, e daí eu posso colocar aqui, ó, ao final, ponto e vírgula, qual é o índice de classificação. Eu quero, por exemplo, pela nota, então é a coluna 2, né? Pode ser aqui. Para não ter que usar o classificar por, eu vou fazer assim. Quero pela 2. Fecha parênteses, dá um Enter. Tá ali, ó. O Carlos Alberto, 0,90 até... Quem tirou até o 10.10 do Ivan ali, do nossa base ferrada aqui. Tá? Mas então você tem esses dados aqui de uma forma automática. Se você quiser que ele mude, também você pode colocar em ordem ascendente ou descendente também, tá? Então, dinamicamente, como você pode notar, as funções de uma forma super simples, né? Encadeamento muito fácil dele, a montagem dessa fórmula, você tem ali um resultado incrível. Independente de qualquer coisa, você também vai ter aqui a situação de você mudar, aqui, por exemplo, eu estou Marcos, você vai ter uma mudança dinâmica dessas informações que você tem aqui. E se você criar um novo aluno, agora não é mais matemática, aqui é matemática, nesse Anatoly, ele traz também ali para você, tá vendo? Ele traz e retorna ele também dinamicamente e já vem classificou também essa informação. Tudo de uma forma rápida, incrível. Vamos lá, então, continuando. O filtro ele ainda permite que você faça junções de filtros, mais do que um filtro, vários filtros. Então, veja. Eu quero que nesse exemplo eu trazer quando for matemática e for o João Paulo. Não só quando for matemática, mas quando for o João Paulo. Então, como é que eu faço? Mesma coisa. Filtro, abre parênteses, seleciono onde está a minha matriz de dados, o que eu quero retornar, ponto e vírgula, abre parênteses de novo, e agora eu vou selecionar matemática, coluna de matemática, for igual, então, a matemática que eu tenho aqui em cima. Perfeito? Quando for igual a matemática que eu tenho aqui em cima. Como é que eu faço um E? O E para dentro do filtro é o asterisco. Então eu vou botar asterisco, abre parênteses, e agora eu quero trazer o João Paulo também. Só isso. Eu vou vir aqui selecionar então o João Paulo. Tá aqui, ó. Quando for igual a João Paulo. Só isso. Fecha parênteses, fecha de novo e tá ali. Então agora o nosso filtro vai trazer matemática, quando for igual a matemática, e quando for igual a João Paulo. Vou dar um Enter e tá ali a informação João Paulo matemática. Fosse outro, ele ia retornar automaticamente. Fosse português, ia trazer automaticamente também. Perfeito? Então, dessa forma, você consegue colocar vários filtros dentro ali da nossa função filtro e retornar essa informação com base em várias condições, inclusive data, inclusive
inclusive intervalo de datas, inclusive números, tá? Você consegue trazer essa informação aqui, lógicos, claro. E agora vamos ver como a gente pode usar essa função com o filtro OU. Digamos que eu queira retornar aqui, então, quando for matemática ou o aluno Marcinho, tá? Então, independente se for matemática, traz também se for o aluno Marcinho. Como é que eu trago essa informação? Vai ser bem parecido com o que a gente teve agora há pouco. Você vai fazer assim, igual filtro, abre parênteses, seleciona o nosso intervalo de novo, tá? Até aqui em cima, ponto e vírgula, quem eu vou incluir aqui então? Abre parênteses, e agora eu vou colocar aqui, eu vou incluir quando for matemática, ok? Quando for igual a matemática. Perfeito, matemática. Fecha parênteses. E agora como é que eu vou dizer para ele que eu quero o OU, Marcinho? O asterisco a gente já viu que é o E. Então o OU é o mais, abre parênteses, e eu quero quando for Marcinho também. Então eu vou vir aqui selecionar o intervalo, quando for igual a Marcinho. Perfeito? Então quando for um ou outro, fecha parênteses, e ali nós temos as condições, matemática ou Marcinho. E agora nós temos a informação matemática, 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 e o Marcinho está trazendo de matemática e de português. Está trazendo os dois porque nós temos as duas condições atendidas. Se fosse outro, ele ia trazer também o outro aluno em ordem porque o português está abaixo, certo? Senão você teria, de outra forma, a matemática ia aparecer primeiro. E, mais uma vez, você pode usar o classificar também essa informação e N outras funções que podem utilizar aí com base no relatório, com base no filtro, né? Outra bem interessante, que a gente vai fazer aqui um exemplo, né, de como a gente pode usar esse filtro para criar, por exemplo, um relatório, tá? Então, digamos que nós tenhamos essa base de relatório. Tem a série da nota, nota fiscal, o valor, o vencimento, o cliente e o vendedor. Então, nós temos essa informação aqui, nós queremos filtrá-la de acordo com o período e de acordo com o vendedor. Como é que a gente faz isso, então? Certo? Como é que a gente retorna essa informação? Então, para isso, nós podemos aqui fazer um relatório para isso usando o filtro. E nós temos, então, simplesmente uma basezinha para a gente ter aqui os vendedores, que a gente vai usar aí mesmo nesse relatório, nesse nosso case, nosso exercício. Então, nós temos um intervalo aqui, ó, período de data de 1/1/2022 até 15/1/2022. Posso mudar isso aqui, claro. E aqui a vendedora Ana, que está buscando a partir dessa lista aqui. Então, como é que a gente faz para buscar essas informações? Filtro de data, filtro de vendedor. É fácil, é só assim, ó. Igual filtro, abre parênteses, eu vou usar uma função em uma célula, ele vai retornar o relatório. Olha isso. Abre parênteses, vou lá na nossa base de relatório, vou selecionar toda a nossa informação, que está em formato tabela, ponto e vírgula, vou voltar para o nosso relatório aqui, certo? E agora eu vou abrir parênteses e vou lá de novo perguntar para ele com relação à data, se ele se está dentro dessas duas datas. Então eu vou vir aqui na data, quando for, agora acompanha aqui em cima, quando for maior ou igual do que, vou voltar no relatório e vou marcar esse item aqui, C5, quando for maior ou igual que C5. Fecha parênteses, multiplicado, porque eu quero um E, tá? Eu quero um E, abre parênteses, de novo, eu poderia até copiar aqui de cima, mas eu vou lá de volta, para ficar bem fixado como é que faz. Então, simplesmente você vem aqui, seleciona a coluna, menor ou igual, e agora eu vou selecionar aqui de novo o período aqui em cima, menor ou igual. Então, maior ou igual, menor ou igual, certo? Fecha parênteses, multiplicado de novo, abre parênteses, e agora eu vou colocar mais uma condição. Quando for igual a vendedor, eu vou marcar aqui, for igual, e eu vou marcar aqui no vendedor igual a Ana. Só isso, tá? Fecha parênteses, fecha de novo, tá? Sempre entre parênteses aqui os de dentro dos filtros. Só isso, dá um Enter e tá ali o nosso relatório da Ana com relação ao período que eu tenho ali em cima. Se eu mudar esse período, automaticamente ele vai mudar aqui também o resultado. Se eu mudar aqui o vendedor, automaticamente ele vai mudar então o nosso vendedor. Isso aqui não pesou nada e a fórmula está em uma célula. Uma célula está aqui. Você ainda pode classificar esses dados, você pode fazer isso dinamicamente. Dá para fazer muita coisa, tá? Com relação, usando aqui matrizes dinâmicas. Inclusive no nosso curso de matrizes dinâmicas, a gente tem então bem aprofundado com relação a como você pode usar os recursos do Office 365 aí de matrizes dinâmicas. Mas não só isso. No nosso curso, nós temos mais 200 aulas lá, que vai desde o Excel básico até a programação com VBA,
inclusive um curso completo de matrizes dinâmicas que vai realmente muito a fundo. É muito mais do que você está vendo nessa aula hoje aqui, que é de introdução, então, ao Excel 365, tá? E te convido a ser nosso aluno. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição, ok? Aqui em tipos de dados, então, uma outra informação bem interessante que agora nós conseguimos retornar direto da internet pelo Excel são os tipos de dados. Aqui eu separei um para a gente analisar. Então, digamos aqui que eu queira retornar informações da internet com relação à China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão. Eu quero retornar capital, população da capital, expectativa de vida, PIB, preço da gasolina, taxa de imposto total. Agora aqui em dados, na guia dados, você tem essa guiazinha aqui em cima, chamado de tipos de dados. Então você tem aqui, ó, ações, moedas e geografia. Ele vai retornar essa informação diretamente da web. E para converter esse tipo de dados, simplesmente você vai lá e digita eles, clica aqui, clica em geografia e pronto, ele está convertido. Apareceu ali um mapinha, uma bandeirinha, um cartãozinho, e aqui você pode clicar nele e pode ver com relação a ele. As informações, você pode ver elas aqui, clicando no cartãozinho, né? E você pode retornar essas informações clicando nessa lista. Tanto faz eu clicar aqui um, ou clicar vários de uma vez, ele vai puxar de todos eles se tiver a informação de todos, né? Tem alguma outra informação, pode ser que não tenha ali, mas a maioria vai ter. Capital, maior cidade, então ele já puxou. Detalhe, ele abriu outro cartão. Eu poderia retornar a informação da capital, tá? Então eu poderia trazer aqui longitude, latitude, o líder, renda familiar mediana. Tem bastante informação interessante aqui que você pode, até o aluguel médio bruto, você pode puxar a partir da capital. Eu vou continuar com um país aqui, ó. Vamos continuar então, população da capital. Aliás, população da capital eu vou puxar daqui. Então eu vou vir aqui, população da capital. Então eu vou vir aqui, população. Então ele retornou a população de cada uma das capitais automaticamente. Agora eu quero a expectativa de vida do país. Então você pode vir aqui em expectativa de vida e ele vai trazer aqui quantos anos que vive em média cada um dos habitantes. O PIB do país, mesma coisa. Basta você ir clicando aqui, ele vai dinamicamente preencher esses dados. E se mudar alguma informação, ele vai mudar para você também automaticamente. Tá? Aqui, preço da gasolina, ele trouxe também automaticamente para você, em dólar. Taxa de imposto total. Taxa de imposto total. Está aqui. E ele puxa tudo dinamicamente para a gente, todas essas informações, conforme cada um dos países. Aqui você ainda pode trabalhar essas informações, pode usar, por exemplo, uma formatação condicional para você destacar com gráfico de barras, pode destacar ele aqui informação com cores, né? Para dizer onde está melhor, onde está pior essa informação. Então, tudo isso de uma forma muito prática e muito fácil. Perfeito? Isso já existia, essa parte de formatação, mas aqui é interessante que ela fica já gravado, né? E se eu quiser atualizar, basta vir aqui em dados atualizar tudo, e tudo vai ser atualizado dinamicamente para a gente, tá? Mesma coisa isso para histórico de ações, pode atualizar por lá. Ok, então uma das novas funções que vieram, que não para de chegar funções dentro do Office 365, e isso é muito importante de salientar, nós temos a texto divisão. Olha só, igual texto divisão, e ela vai permitir então que a gente separe esses textos de uma forma dinâmica. Antes a gente tinha dado os textos para colunas, né? Que a gente poderia fazer, ou ainda outras funções bem mais difíceis. Olha como ficou fácil. Então eu quero separar esse texto que está por delimitador ponto e vírgula, vou clicar nele, ponto e vírgula, e agora qual é o call delimiter, qual é o delimitador de coluna? Aspas duplas, e vou passar para ele que é o ponto e vírgula, passando como um texto. Fecha parênteses e olha o que acontece. Dinamicamente ele foi lá e despejou essa informação para a direita, quebrando então por coluna cada um deles. E fazendo para baixo, você tem então essa mesma tarefa feita pela texto divisão, também para valores quantidades diferentes. Se eu tivesse mais algum valor aqui, ó, ele automaticamente ia separar, quebrar também ela para o lado, também de uma forma dinâmica. E você ainda pode fazer várias coisas, como classificar essas informações, você pode fazer filtro, um monte de coisa você pode trabalhar essas informações. Pode tirar somente o texto, somente o número. Então ficou incrível. E essa é uma das novas funções que você tem ainda com o Excel 365 e como eu disse, não para de chegar novidades. Então se você tem o Excel 365, se dê como sortudo porque realmente é uma incrível ferramenta
e espero que eu possa ter te ajudado aí, contribuído a ver o quanto que você pode ainda evoluir no uso do Excel, agora que você tem o Excel 365. Ok? Então, ao longo desse vídeo, você viu várias funcionalidades que nós temos no Excel 365 e que realmente podem mudar a forma como você trabalha no Excel. Isso é só uma introdução do que você tem ali utilizando essas funções, porque com as funções nós podemos montar fórmulas, funcionalidades, nós podemos ter, então, outras coisas, construir novas coisas com essas fórmulas, juntando as funções e criando novas fórmulas, novas funcionalidades para dentro da tua planilha, dentro do teu trabalho, ok? Então, no nosso curso, nós criamos um curso de matrizes dinâmicas que está dentro aqui do pacote Master, ali, que a gente sorteou também. Então, você tem um curso completo de matrizes dinâmicas que vai muito, muito profundo com relação a matrizes dinâmicas. São muitas horas ali de aulas e você vai ter, então, uma explicação muito mais profunda a respeito. Também tem bastante material a respeito de cada uma dessas funções que a gente viu ao longo desse vídeo no nosso canal do YouTube, mas eu quis trazer aqui essa síntese aqui, essa introdução sobre matriz dinâmica, sobre Office 365, na verdade, porque eu acredito que vai ajudar muito aí as empresas e muitas pessoas que utilizam, que têm o Excel 365, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos semanalmente. Também deixe seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo e o que você gostaria de ver no canal, tá bom? E se você ganhar, então, a palavra-chave, colocar primeiro a comentar a palavra-chave aí, você vai receber então um contato nosso aí para receber o nosso curso Master, tá bom? E se você quiser ser nosso aluno, já é nosso aluno, você vai ter sempre atualizações também. O link está aqui embaixo na descrição, tá? E você pode também adquirir e vir ser nosso aluno agora mesmo, ok? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.